A noite estava silenciosa. Nenhum som. Apenas o eco de uma dor que ninguém via. Uma pressão no peito. Um peso nos ombros, arrepios que surgem do nada. Você já sentiu isso? Essas dores não são comuns. São sinais espirituais que apenas os escolhidos de Deus conseguem sentir. Vocês já sentiram uma dor que não conseguem explicar? Uma angústia que não tem nome? Um peso que não se vê, mas que se sente profundamente na alma? Pois hoje quero falar sobre algo que poucos compreendem, mas que muitos dos filhos de Deus experimentam em silêncio. Existe uma realidade espiritual que o mundo desconhece. Uma verdade que apenas aqueles que foram separados pelo Altíssimo conseguem perceber. E essa verdade se manifesta através de dores, de sinais, de sensações que a medicina não explica e que a psicologia não alcança. São dores espirituais, meus amados. Dores que marcam os escolhidos de Deus. Quando olho para as Escrituras Sagradas, vejo que os servos do Senhor sempre carregaram marcas. Não apenas marcas físicas, mas marcas na alma, no espírito. Paulo falava de um espinho na carne. Jeremias chorava por seu povo. Davi sentia o peso do pecado como ossos que se consumiam. E Jesus? Jesus sentiu toda a dor da humanidade sobre seus ombros. Hoje quero te revelar 7 dores espirituais que apenas os escolhidos sentem. E mais do que isso, quero te mostrar que essas dores não são maldição, não são castigo, não são sinais de fraqueza. São, na verdade, a confirmação do teu chamado, a prova de que Deus te separou para algo maior, para um propósito eterno que transcende este mundo passageiro. Charles Spurgeon, aquele a quem chamaram de príncipe dos pregadores, conhecia bem essas dores. Ele enfrentou depressão profunda, solidão, rejeição de seus próprios irmãos na fé, e mesmo assim permaneceu firme. Spurgeon entendia que o sofrimento do servo de Deus não é acidental, mas proposital. É o cinzel de Deus esculpindo uma obra-prima. E quero que você entenda algo muito importante antes de prosseguirmos. Se você está aqui agora ouvindo esta mensagem, não é por acaso. O Espírito Santo te trouxe até este momento porque há algo que Ele quer revelar ao teu coração. Há uma palavra específica que os céus prepararam para ti. Spurgeon costumava dizer que Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Cada lágrima tem propósito. Cada dor tem significado. Cada noite escura prepara uma manhã gloriosa. E hoje você vai descobrir que as dores que tem sentido são, na verdade, o selo divino sobre a tua vida. Então respire fundo, meu irmão, minha irmã. O que vou compartilhar pode tocar fundo em feridas que você nem sabia que tinha. Pode trazer à luz coisas que você guardou em silêncio por anos. Mas é exatamente por isso que você precisa ouvir. Porque Deus não quer mais que você caminhe em confusão, achando que está sozinho ou que há algo errado contigo. A primeira dor que os escolhidos sentem é a dor da desconexão do mundo. E essa, meus amados, é uma das mais incompreendidas. Imagine estar em meio a uma festa, rodeado de pessoas, músicas, risos, mas sentir um vazio profundo. Sentir que não pertence mais àquele lugar, que aquelas conversas não fazem mais sentido, que aqueles prazeres não satisfazem mais a tua alma. Quando Deus começa a te separar, algo muda dentro de ti. Não é que você se torne orgulhoso ou superior. Não é que você deixe de amar as pessoas. É que o Espírito Santo abre os teus olhos para uma realidade diferente. Você começa a enxergar além das aparências. Começa a perceber a futilidade de tantas coisas que o mundo valoriza. Conversas vazias começam a te cansar. Ambientes que antes te alegravam agora te esgotam. Desejos que antes te moviam já não têm mais poder sobre ti. E as pessoas ao teu redor não entendem. Acham que você mudou para pior, que você ficou estranho, que você se tornou religioso demais, mas a verdade é outra. A verdade é que Deus está te preparando para algo maior. Está te tirando do Egito para te levar à terra prometida. E esse processo de saída sempre envolve desconexão. Você não pode permanecer conectado ao mundo e ao reino ao mesmo tempo. Jesus deixou isso muito claro quando disse em João capítulo 15, versículo 19: Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas porque eu os escolhi, tirando-os do mundo, o mundo os odeia. Perceba a profundidade dessas palavras. Jesus não disse que o mundo pode te odiar. Ele disse que o mundo te odeia. É uma consequência natural da escolha divina. Quando Deus te escolhe, Ele te separa. E essa separação dói. Dói porque você perde amigos. Dói porque você se sente sozinho. Dói porque muitos não vão entender a tua jornada.
Mas essa dor é necessária. É o preço do chamado, é o custo do discipulado verdadeiro. Abraão teve que sair da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Moisés teve que deixar o palácio do Egito. Paulo teve que abandonar todas as suas credenciais religiosas. E você também terá que deixar para trás o que te prende ao sistema deste mundo. Mas entenda, meu amado, minha amada, essa desconexão não é castigo, é proteção. Deus te afasta de ambientes que poderiam contaminar o teu espírito. Te remove de relacionamentos que poderiam atrasar o teu destino. Te separa de influências que poderiam desviar o teu foco do reino. E enquanto o mundo te rejeita por causa da tua escolha, o céu te recebe com alegria. Enquanto as pessoas se afastam, Deus se aproxima. Enquanto você perde conexões terrenas, ganha intimidade celestial. Essa é a grande troca que os escolhidos fazem. Você tem sentido isso? Tem percebido que já não se encaixa mais em certos lugares? Que certas conversas te deixam inquieto? Que certos ambientes te drenam espiritualmente? Então saiba que você não está sozinho. Essa é a primeira dor dos escolhidos. E ela confirma que Deus te separou para si mesmo. A segunda dor é a sensibilidade espiritual aflorada. E essa, meus irmãos, é uma das mais intensas. De repente você começa a sentir coisas que antes não sentia. Ambientes pesados te esgotam rapidamente. Pessoas negativas te drenam a energia. Você percebe tensões que outros não percebem. Sente presenças que outros não sentem. Há momentos em que você entra em um lugar e imediatamente sente um aperto no peito, ou uma inquietação inexplicável, ou até mesmo dores físicas que surgem do nada e desaparecem quando você sai daquele ambiente, que as pessoas acham que você está exagerando, que você é fresco demais, que você precisa ser mais forte. Mas a verdade é que quando Deus abre os teus olhos espirituais, você passa a operar em outra dimensão. Você começa a discernir o que está além do véu visível. Começa a perceber a realidade espiritual que permeia cada ambiente, cada pessoa, cada situação. O apóstolo Paulo explica isso em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja que o problema não está em você. O problema está naqueles que ainda vivem apenas no plano natural. Você não é fraco. Você é sensível ao Espírito. E essa sensibilidade é um dom precioso, ainda que muitas vezes seja doloroso. É como ter uma antena espiritual que capta frequências que outros não captam. É como enxergar cores que outros não veem. É como ouvir sons que outros não escutam. E com esse dom vem grande responsabilidade, porque você passa a ser um termômetro espiritual nos ambientes onde entra. Passa a ser um canal de discernimento para a igreja. Passa a ser usado por Deus para revelar o que está oculto, para expor o que está nas trevas, para trazer luz onde há escuridão. Mas também vem o peso de sentir batalhas que outros não sentem, o peso de carregar fardos que outros não veem, o peso de interceder por situações que outros não percebem. E esse peso, meus amados, pode ser cansativo, pode ser desgastante, pode fazer você querer desistir. Por isso é tão importante que você entenda a origem dessa sensibilidade. Ela não vem de você, ela vem do Espírito Santo que habita em você. E se Ele te deu esse dom, Ele também te dará graça para carregá-lo, te dará força para suportar, te dará sabedoria para saber quando agir e quando apenas orar. Essa sensibilidade espiritual também te torna mais suscetível ao sofrimento alheio. Você sente a dor das pessoas como se fosse sua, chora pelos que choram mesmo sem conhecê-los bem. Sente compaixão profunda por almas que estão perdidas. E isso te move à intercessão, ao serviço, ao amor genuíno. Se você está se reconhecendo nessa descrição, saiba que você é portador de um dom raro e precioso. Um dom que Deus confiou a poucos. Um dom que te torna instrumento poderoso nas mãos do Altíssimo. Não despreze essa sensibilidade. Não tente endurecê-la, mas aprenda a manejá-la com sabedoria e discernimento. E antes de prosseguirmos, quero fazer um convite especial. Se esta mensagem está tocando o teu coração, se você está se vendo nessas palavras, eu te convido a se inscrever neste canal, porque aqui você vai encontrar alimento espiritual sólido, mensagens que edificam, palavras que transformam. Clique no botão de inscrição agora.
e ative o sininho para não perder nenhuma mensagem que Deus tem preparado para ti. E tem mais uma coisa. Nós preparamos um material especial chamado 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. É um e-book poderoso que vai te guiar em uma jornada de restauração espiritual profunda. O link está no primeiro comentário fixado. Adquira esse material, porque ele vai ser uma ferramenta valiosa na tua caminhada com o Senhor. Agora vamos à terceira dor, a dor da rejeição e do isolamento. E essa, meus queridos, é talvez a mais dolorosa de todas, porque envolve relacionamentos, envolve pessoas que amamos, envolve vínculos que construímos ao longo da vida. Quando Deus começa a te moldar, uma das primeiras coisas que acontece é o distanciamento. Amizades que pareciam sólidas começam a se desfazer. Convites que antes chegavam com frequência simplesmente desaparecem. Pessoas que você considerava próximas começam a te olhar com estranheza. E você se vê cada vez mais sozinho. Isso dói profundamente. Porque nós fomos criados para o relacionamento. Fomos feitos para a comunhão. E quando essa comunhão é rompida, algo dentro de nós sofre. É como se uma parte da nossa identidade fosse arrancada. Como se perdêssemos o chão sob os pés. Mas entenda o que está acontecendo. Quando você começa a andar em santidade, quando você se recusa a participar das obras infrutuosas das trevas, quando você escolhe obedecer a Deus acima de agradar aos homens, você automaticamente se torna um incômodo. Sua luz expõe as trevas alheias. Sua obediência confronta a desobediência alheia. Sua fidelidade incomoda a infidelidade alheia. E as pessoas não sabem lidar com isso. Então elas te afastam, te excluem, te rotulam de radical, de fanático, de insuportável. E você se pergunta se vale a pena. Se não seria melhor voltar atrás, baixar os padrões, fazer concessões para manter os relacionamentos. Mas aí você lembra das palavras de Jesus em João capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Se o próprio Jesus foi rejeitado pelos seus, por que nós seríamos diferentes? Se o mestre foi incompreendido, por que o discípulo seria plenamente aceito? A rejeição faz parte do caminho dos escolhidos. Não porque Deus seja cruel, mas porque o mundo não suporta a luz verdadeira. Porque as pessoas preferem permanecer em suas zonas de conforto espiritual a enfrentar o desafio da transformação. E quando você escolhe mudar, você automaticamente desafia aqueles que escolheram permanecer. Até dentro da própria casa, você pode sentir esse isolamento. Familiares que não entendem sua fé. Cônjuges que criticam seu compromisso com Deus. Filhos que questionam suas convicções. E você se sente como um estranho na própria casa, como alguém que não pertence mais àquele núcleo familiar. Isso é exatamente o que Jesus profetizou em Mateus capítulo 10, versículo 36. Os inimigos do homem serão os da própria casa. Palavras duras, mas verdadeiras. Porque quando você se entrega completamente a Cristo, nem sempre sua família vai entender. Nem sempre vão apoiar. Nem sempre vão caminhar contigo. E então vem o isolamento. Você se vê sozinho em suas convicções, sozinho em suas lutas, sozinho em sua fé. E essa solidão pode ser devastadora. Pode fazer você questionar se está no caminho certo. Pode fazer você duvidar se realmente ouviu a voz de Deus. Mas é exatamente no deserto do isolamento que Deus fala mais alto. Foi no deserto que ele falou com Moisés. Foi no deserto que ele preparou João Batista. Foi no deserto que ele testou e aprovou Jesus. O deserto não é lugar de abandono. O deserto é lugar de encontro, lugar de intimidade, lugar de revelação. Quando as vozes humanas se calam, a voz divina se eleva. Quando os relacionamentos horizontais são removidos, o relacionamento vertical se intensifica. Quando você perde as muletas humanas, aprende a se apoiar completamente em Deus. E essa é uma lição que não se aprende na multidão. Só se aprende na solidão. Por isso, não tema a rejeição. Não fuja do isolamento. Entenda que Deus está te levando a um lugar secreto, a uma câmara interior, onde Ele pode falar contigo sem interferências, onde Ele pode te moldar sem distrações, onde Ele pode te preparar para o que vem pela frente. E lembre-se,
A rejeição dos homens muitas vezes é a aprovação de Deus. Quando o mundo te rejeita por causa da justiça, o céu te aplaude. Quando as pessoas te excluem por causa do nome de Jesus, os anjos celebram. Quando você é considerado inadequado para este mundo, é porque você foi separado para o mundo vindouro. A quarta dor que os escolhidos sentem é o vazio da alma. E essa é uma dor peculiar, porque você pode ter tudo e ainda assim sentir que falta algo. Pode ter conquistado sonhos, alcançado metas, acumulado bens, e ainda assim carregar um vazio inexplicável dentro do peito. Você olha para a sua vida e vê as bênçãos. Vê a casa, o trabalho, a família, a saúde. E se sente grato por tudo isso, mas ao mesmo tempo sente uma inquietação profunda, uma sensação de que há algo mais, algo maior, algo eterno que você ainda não alcançou. Essa é a angústia existencial dos escolhidos. É o grito da alma que foi criada para o eterno, mas está presa no temporal. É o anseio do espírito que sabe que esta vida não é tudo que existe, que há uma dimensão além desta, que há um propósito maior do que apenas viver, trabalhar, envelhecer e morrer. Salomão experimentou isso intensamente. Ele tinha tudo: riqueza imensurável, sabedoria incomparável, poder absoluto, prazeres ilimitados. E no final de sua vida, depois de experimentar tudo que este mundo pode oferecer, ele declarou em Eclesiastes capítulo 1, versículo 2: Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vaidade aqui significa vazio, futilidade, algo sem substância permanente. Salomão descobriu que nada neste mundo preenche completamente o vazio da alma humana, porque a alma foi criada para Deus, e só Deus pode satisfazê-la plenamente. Quando você é um escolhido, esse vazio se intensifica, porque Deus não permite que você se acomode nas coisas temporais. Ele constantemente te lembra de que você foi feito para mais, que você não pode se contentar com o pão que perece, que você precisa buscar o alimento que permanece para a vida eterna. E isso cria uma tensão interna constante. Você vive neste mundo, mas não pertence a ele. Você participa das atividades cotidianas, mas seu coração está em outro lugar. Você cumpre suas responsabilidades terrenas, mas sua mente está fixada nas realidades celestiais. Essa tensão pode ser cansativa, pode fazer você se sentir deslocado, pode fazer você questionar se vale a pena viver assim, sempre com essa sensação de incompletude, sempre com esse anseio por algo que ainda não se manifestou plenamente. Mas entenda que esse vazio não é problema, é propósito. Deus deixou propositalmente um espaço vazio em você que só Ele pode preencher. E Ele fez isso para que você nunca se satisfaça com menos do que Ele, para que você nunca pare de buscá-lo, para que você nunca se acomode em uma fé superficial ou em um relacionamento morno com Ele. Agostinho entendeu isso quando disse: Tu nos fizeste para ti, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Esse vazio é o chamado de Deus ecoando dentro de você. É Ele dizendo: Filho, filha, eu sou o que te falta. Eu sou o que você está procurando. Eu sou a resposta para essa inquietação que você carrega. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais esse vazio se transforma em plenitude. Não porque as circunstâncias mudem, mas porque você encontra satisfação nele. Não porque você receba mais coisas, mas porque você encontra o tesouro que vale mais do que todas as coisas. Não porque a vida fique mais fácil, mas porque você descobre que Deus é suficiente. Se você tem sentido esse vazio, não o ignore. Não tente preenchê-lo com coisas, com relacionamentos, com atividades, com sucesso, porque nada disso vai funcionar. Reconheça que esse vazio é o empurrão de Deus te levando de volta para os seus braços. É o chamado dos céus ressoando em tua alma. A quinta dor é sentir o sofrimento do mundo. E essa é uma das mais pesadas. Há dias em que você acorda e sente um peso inexplicável. Não é sua dor, não é seu problema, mas você sente como se fosse. Você carrega algo que não consegue identificar claramente. Você olha nos olhos das pessoas e percebe tristeza que elas não verbalizam. Sente angústia que elas escondem.
percebe desespero que elas mascaram, e isso te move profundamente. Te faz querer orar, interceder, ajudar de alguma forma. Há momentos em que você está em um lugar público e de repente sente vontade de chorar. Não porque algo te aconteceu, mas porque você está sentindo a dor coletiva daquele ambiente. Está captando a angústia espiritual das almas ao seu redor. Está sendo tocado pela realidade do sofrimento humano. Isso é empatia espiritual. É um dom que Deus dá aos intercessores, aos que carregam parte do coração de Cristo. Jesus sentia isso constantemente. Mateus capítulo 9, versículo 36 nos diz: Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus não apenas observava o sofrimento, ele sentia. Ele era movido de íntima compaixão, e essa compaixão o levava à ação, à cura, à libertação, ao ensino, ao sacrifício. Quando você tem esse dom, você sente para agir, você sente para interceder, você sente para ser instrumento de consolo e restauração. Mas esse dom também pode ser muito pesado, porque você não consegue simplesmente desligar. Não consegue ser indiferente. Não consegue passar pelas pessoas sem ser afetado por elas. E em um mundo cheio de dor, isso pode ser esmagador. Você entra em um hospital e sente o peso da enfermidade. Passa por uma prisão e sente o desespero dos cativos. Vê notícias de tragédias e sente a dor das vítimas como se conhecesse cada uma pessoalmente. E isso te consome emocionalmente, te drena espiritualmente, te deixa exausto. Por isso é tão importante que você entenda esse dom e aprenda a manejá-lo. Você não foi chamado para carregar toda a dor do mundo. Você foi chamado para interceder, para orar, para ser canal de esperança, mas não para se destruir no processo. Há momentos em que você precisa estabelecer limites, precisa se recolher, precisa buscar renovação na presença de Deus, porque você não pode dar o que não tem, não pode consolar se você mesmo está devastado, não pode levantar outros se você mesmo está caído. Jesus entendia isso. Por isso ele se retirava frequentemente para lugares solitários para orar. Ele sabia que precisava renovar suas forças na presença do Pai. Sabia que precisava de momentos de quietude para processar tudo o que sentia e via. E se Jesus precisava disso, quanto mais nós. Então, se você tem esse dom, agradeça a Deus por ele. Mas também peça sabedoria para usá-lo sem se destruir. Peça discernimento para saber quando agir e quando apenas orar. Peça graça para carregar o que Deus te confiou, sem tentar carregar o que Ele não te deu. E saiba que esse dom te torna precioso no reino, porque o mundo precisa de pessoas que sentem, precisa de corações que se movem, precisa de almas que ainda não se endureceram diante do sofrimento alheio. E você é uma dessas almas raras. Você é um tesouro nas mãos de Deus. Quando você sente a dor do mundo, você se torna ponte entre o céu e a terra. Suas lágrimas se transformam em intercessão. Sua compaixão se torna canal de milagres. Sua empatia abre portas para a manifestação do poder de Deus, porque Deus usa pessoas sensíveis para alcançar pessoas quebrantadas. Se isso descreve você, se você se reconhece nessa descrição, saiba que você não está sozinho. Há outros como você, espalhados pelo mundo, sentindo as mesmas dores, carregando os mesmos fardos, chorando as mesmas lágrimas. E juntos vocês formam um exército de intercessores que sustenta este mundo em oração. A sexta dor é o peso das revelações espirituais. E essa é uma dor que poucos compreendem, porque envolve sonhos que parecem mais reais do que a própria realidade. Pressentimentos que se cumprem com precisão assustadora. Mensagens que o Espírito Santo te revela e que ninguém ao redor consegue entender. Você acorda de um sonho e sabe que não foi apenas um sonho. Foi uma mensagem, foi um aviso, foi uma revelação do que está por vir ou do que está oculto. E você carrega isso dentro de si, muitas vezes sem poder compartilhar, porque as pessoas não vão entender. Vão achar que você está exagerando. Vão dizer que você está inventando coisas. Há momentos em que você sente fortemente que algo vai acontecer. E dias depois, acontece exatamente como você sentiu. Você tem impressões sobre pessoas, sobre situações,
sobre caminhos a seguir ou a evitar. E essas impressões se revelam corretas. Mas quando você tenta explicar, chamam de coincidência, chamam de sorte, chamam de imaginação. Mas você sabe que não é nada disso. Você sabe que Deus está falando contigo, que Ele está te revelando coisas que olhos naturais não veem, que Ele está te confiando segredos que ouvidos carnais não captam. E isso é um privilégio imenso, mas também é um peso considerável. Em Amós capítulo 3, versículo 7, está escrito: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus sempre revela seus planos aos seus servos, sempre comunica o que vai fazer, sempre prepara aqueles que Ele separou para serem seus porta-vozes. E quando você recebe essas revelações, você se torna guardião de verdades profundas. Você carrega informações que podem mudar vidas, que podem prevenir tragédias, que podem direcionar destinos. E com isso vem grande responsabilidade, porque você precisa saber quando falar e quando calar, quando agir e quando apenas orar. Nem toda revelação é para ser compartilhada publicamente. Maria, a mãe de Jesus, recebeu revelações impressionantes sobre seu filho. E a Bíblia diz que ela guardava todas essas coisas em seu coração. Ela não saía proclamando tudo. Ela ponderava. Ela esperava o tempo certo. Ela protegia as revelações até que chegasse o momento de serem manifestadas. Você precisa aprender essa sabedoria, porque há revelações que são apenas para você, para fortalecer sua fé, para confirmar seu chamado, para te preparar para o que vem. E se você sair compartilhando tudo, pode causar confusão, pode gerar mal-entendidos, pode até atrapalhar os planos de Deus. Há também o peso de ver coisas que você preferiria não ver, discernir trevas em lugares onde outros veem apenas luz, perceber enganos em situações onde outros veem apenas bênção, sentir perigo em caminhos onde outros veem apenas oportunidade. E quando você tenta alertar, nem sempre as pessoas ouvem. Isso pode ser frustrante. Pode fazer você se sentir impotente. Pode fazer você questionar para que serve ter essas revelações se as pessoas não vão dar ouvidos. Mas entenda que sua responsabilidade é transmitir a mensagem. A responsabilidade de ouvir ou não é de quem recebe. O profeta Ezequiel foi chamado de atalaia. Deus disse a ele em Ezequiel capítulo 3, versículo 17: Filho do homem, eu te pus por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra, e da minha parte os avisarás. O trabalho do atalaia é ver o perigo de longe e alertar. Se ele alerta e as pessoas não dão ouvidos, o sangue delas não está sobre ele. Mas se ele não alerta, aí sim ele é responsável. Você que recebe revelações espirituais é um atalaia. Deus te posicionou em um lugar alto para que você veja o que outros não veem, para que você perceba o que outros não percebem. E Ele espera que você seja fiel em transmitir o que Ele te mostra, mesmo que nem todos ouçam, mesmo que nem todos valorizem, mesmo que nem todos entendam. E há também o peso da solidão que vem com esse dom, porque quem vê mais muitas vezes caminha só. Quem recebe revelações profundas nem sempre encontra pessoas que possam dialogar nesse nível. Você se vê falando de realidades espirituais que a maioria das pessoas nem sequer considera possíveis, mas Deus não te deu esse dom para te isolar. Ele te deu para te equipar, para te tornar instrumento poderoso na edificação da igreja, para te usar na guerra espiritual, para fazer de ti um canal de sabedoria e direção divina. E ainda que poucos compreendam agora, chegará o dia em que as revelações se cumprirão e todos verão que Deus realmente falava contigo. Por isso, não despreze os sonhos que Deus te dá. Não ignore os pressentimentos que o Espírito coloca em ti. Não descarte as impressões que surgem em teu espírito, mas também não seja precipitado. Busque confirmação. Busque sabedoria. Busque o tempo certo de Deus para cada revelação. E quando você se sentir sobrecarregado com o peso dessas revelações, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está contigo. Ele que te revelou também te sustentará. Ele que abriu os teus olhos também te dará forças para suportar o que vês. Ele que te confiou seus segredos também te ensinará a guardá-los com fidelidade. E agora chegamos à sétima dor, a mais profunda, a mais difícil de suportar, o silêncio de Deus. E essa, meus amados, é uma dor que corta a alma como espada afiada, porque você está acostumado a ouvir a voz de Deus, acostumado a sentir sua presença,
acostumado a perceber sua direção. E de repente, nada. Você ora e parece que suas palavras não passam do teto. Você clama e o céu permanece mudo. Você busca e não encontra resposta. Você chora e não vem consolo. E você se pergunta: Senhor, onde estás? Por que te escondeste? Por que não respondes? Essa dor é devastadora porque atinge o centro do seu relacionamento com Deus. Quando Ele fala, você se sente amado, valorizado, cuidado. Mas quando Ele silencia, você se sente abandonado, esquecido, rejeitado. E sua mente começa a criar histórias. Talvez você pecou e Deus te rejeitou. Talvez você não é mais escolhido. Talvez tudo que você viveu foi ilusão. Mas eu preciso te dizer algo muito importante. O silêncio de Deus não é ausência, não é rejeição, não é abandono. O silêncio de Deus é uma forma de Ele trabalhar em ti de maneira diferente. É Ele te ensinando a andar pela fé e não pelo que sentes. É Ele amadurecendo tua fé para que ela não dependa de experiências emocionais constantes. Pense em José. Ele teve sonhos, revelações claras de que seria grande. E então o que aconteceu? Foi vendido como escravo, foi falsamente acusado, foi preso injustamente. E durante anos Deus ficou em silêncio. Nenhum sonho novo, nenhuma revelação adicional, apenas silêncio e sofrimento. Mas o silêncio não significava que Deus tinha abandonado José. Significava que Deus estava preparando José para o cumprimento dos sonhos. Estava moldando seu caráter. Estava ensinando-o a confiar não nos sonhos, mas no Deus dos sonhos. Estava transformando um jovem sonhador em um homem de Deus maduro e preparado para governar. Davi também passou por isso. Foi ungido rei, recebeu promessa clara, e então passou anos fugindo, escondido em cavernas, perseguido, ameaçado. E Deus parecia distante. Parecia que tinha esquecido a promessa. Parecia que a unção tinha sido em vão. Mas nos Salmos vemos Davi clamando do fundo do poço. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, versículo 1. Davi sentia o silêncio de Deus como dor profunda, mas ele continuou confiando. Continuou adorando. Continuou crendo mesmo sem ver. E é exatamente isso que o silêncio de Deus produz em ti. Ele te força a decidir se tua fé depende de experiências, ou se ela está fundamentada em quem Deus é. Ele te desafia a adorar não pelo que sentes, mas pelo que sabes ser verdade. Ele te ensina que relacionamento com Deus não é baseado apenas em emoções e revelações, mas em compromisso e fidelidade. O silêncio de Deus também te prepara para níveis mais profundos de intimidade, porque é fácil amar a Deus quando Ele te inunda de bênçãos. É fácil confiar quando tudo está dando certo. É fácil adorar quando você sente sua presença de forma tangível, mas quando Ele silencia, quando as bênçãos cessam, quando a presença parece distante, aí sim você descobre do que sua fé é feita. Jó passou pela experiência mais devastadora do silêncio de Deus. Perdeu tudo: filhos, bens, saúde. E Deus não explicou nada. Não consolou imediatamente. Não respondeu às perguntas angustiantes. Ficou em silêncio enquanto Jó sofria e se questionava. Mas no final, quando Deus finalmente falou, Jó disse em Jó capítulo 42, versículo 5: Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. O silêncio levou Jó a um conhecimento de Deus que ele nunca teria alcançado de outra forma. Ele passou de conhecer sobre Deus para conhecer a Deus pessoalmente. E esse é o propósito do silêncio. Não te destruir, mas te aprofundar. Não te abandonar, mas te transformar. Não te rejeitar, mas te refinar. Quando você está no silêncio, Deus está trabalhando nos bastidores. Está arrumando coisas que você não vê. Está movendo circunstâncias que você não percebe. Está preparando respostas que você nem imagina. O silêncio não é o fim da história. É o intervalo entre o pedido e a resposta. É o espaço entre a promessa e o cumprimento. Pense numa semente plantada na terra. Ela fica ali no escuro, no silêncio, sem nenhum sinal visível de vida. Se você desenterrasse para verificar, poderia pensar que está morta, mas na verdade, debaixo da terra, está acontecendo um processo poderoso. Raízes estão se formando, força está sendo acumulada, vida está sendo gerada, e em breve a semente romperá a terra e se manifestará em glória. Você está nesse processo. O silêncio é a terra que cobre a semente. É o lugar escuro, onde Deus está fazendo algo que ainda não pode ser visto.
Mas não se engane. Não é morte. Não é fim. É preparação para uma manifestação gloriosa. É o prelúdio do milagre. Isaías capítulo 54, versículo 7 diz: Por um breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te. Veja que é apenas por um breve momento. Não é para sempre. Não é permanente. É temporário. E quando Deus voltar a falar, será com misericórdia abundante. Será com resposta clara. Será com provisão completa. Então, se você está vivendo o silêncio de Deus agora, não desista. Não abandone a fé. Não conclua que Deus te esqueceu. Continue orando mesmo sem sentir. Continue adorando mesmo sem emoção. Continue confiando mesmo sem ver. Porque o silêncio é temporário, mas a fidelidade de Deus é eterna. E há algo mais que você precisa entender sobre essas 7 dores. Elas não são castigos. Não são sinais de que você fez algo errado. Não são evidências de que Deus está insatisfeito contigo. Pelo contrário, são confirmações do teu chamado. São selos divinos sobre tua vida. São marcas que identificam os escolhidos. Todo escolhido passa por essas dores, porque Deus não escolhe pessoas para uma vida fácil. Ele escolhe pessoas para uma vida de propósito. E propósito sempre vem acompanhado de processo. E processo sempre envolve dor. Mas é uma dor redentora. Uma dor que produz glória. Uma dor que gera frutos eternos. Paulo entendia isso profundamente. Ele disse em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Veja que Paulo chama os sofrimentos de leves e momentâneos, não porque não fossem intensos, mas porque quando comparados com a glória que virá, eles se tornam insignificantes. Toda dor que você sente agora está produzindo glória. Toda lágrima que você derrama está gerando testemunho. Todo silêncio que você suporta está formando caráter. E no tempo certo tudo isso se manifestará. E você verá que valeu a pena. Que cada dor tinha propósito. Que cada prova tinha sentido. As 7 dores não são para te destruir. São para te moldar. Não são para te enfraquecer. São para te fortalecer. Não são para te isolar. São para te conectar mais profundamente com Deus. E quando você entende isso, sua perspectiva muda completamente. A desconexão do mundo te liberta para a conexão com o reino. A sensibilidade espiritual te equipa para a guerra e intercessão. A rejeição te conduz à intimidade divina. O vazio da alma te leva à plenitude de Deus. O sentir a dor do mundo te transforma em instrumento de consolo. O peso das revelações te prepara para ser voz profética. E o silêncio de Deus te ensina a andar por fé. Cada dor tem um propósito redentor. Cada sofrimento tem um destino glorioso. E você não está sozinho nessa caminhada. Há um exército de escolhidos espalhados pelo mundo, sentindo as mesmas dores, enfrentando as mesmas batalhas, carregando as mesmas marcas. E Deus vê cada um, conhece cada lágrima, registra cada suspiro. E Ele está dizendo agora ao teu coração: filho, filha, chega de achar que é castigo. Essa dor é o selo do teu chamado. Eu te separei, eu te escondi, eu te feri, mas foi para curar o mundo através de ti. O que antes te quebrava agora vai te ungir. Essas palavras não são minhas, são do Espírito Santo falando diretamente ao teu espírito. Ele está te lembrando de quem você é. Está te reafirmando que você é escolhido. Está te confirmando que tudo que você tem passado não é em vão. Tem propósito, tem sentido, tem destino. Você não é comum. Você não é qualquer um. Você é alguém que Deus separou desde o ventre materno. Alguém em quem Ele colocou sua marca. Alguém através de quem Ele vai manifestar sua glória. E o mundo espiritual já sabe o seu nome. As trevas já tremem diante de você. E o céu já celebra o que Deus vai fazer através da tua vida. Então levante tua cabeça, enxuga essas lágrimas, respira fundo e declara com fé: eu sou um escolhido de Deus e essas dores são a confirmação do meu chamado. Não vou desistir, não vou retroceder, não vou me render. Vou permanecer firme até que a promessa se cumpra. Porque a promessa vai se cumprir, a visão vai se realizar, o chamado vai se manifestar. E tudo que você sofreu servirá de testemunho para a glória de Deus. Cada dor se transformará em vitória.
cada lágrima se tornará semente de milagre, e você verá que Deus nunca te abandonou. Estava trabalhando o tempo todo. Hebreus capítulo 12, versículo 11 nos ensina: toda disciplina com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. A dor presente está produzindo frutos futuros. O sofrimento de agora está gerando a glória de amanhã. E você precisa entender que essas dores te qualificam para o ministério, porque você não pode consolar com o que não viveu, não pode ensinar o que não aprendeu, não pode levantar quem está caído se você nunca caiu. Suas dores se tornam credenciais, suas cicatrizes se tornam testemunho, suas batalhas se tornam mensagem. Quando você vê alguém passando pela desconexão do mundo, você pode dizer: eu sei o que você está sentindo. Eu passei por isso. Quando você encontra alguém com sensibilidade espiritual aflorada, você pode orientar: eu também tenho esse dom. Deixa eu te ensinar a manejá-lo. Quando você vê alguém na rejeição, você pode consolar: eu entendo sua dor. Mas ela não é o fim. Suas dores te tornam terapeuta dos feridos. Suas lágrimas te tornam consolador dos aflitos. Sua jornada te torna guia dos perdidos. E isso não tem preço, porque o mundo está cheio de pessoas feridas, quebrantadas, desesperadas, que elas precisam de alguém que as entenda, alguém que tenha passado pelo vale, alguém que conheça a dor, mas também conheça a saída. E esse alguém é você. Você que está ouvindo essa mensagem, você que tem sentido essas dores, você que tem carregado esses pesos. Deus está te preparando para ser instrumento poderoso de restauração na vida de muitos. E quando chegar a hora, você vai entender por que passou por tudo isso. Então não desperdice tua dor. Não amargure teu coração. Não endureça tua alma. Permite que Deus use cada experiência para te moldar, cada lágrima para te sensibilizar, cada batalha para te fortalecer. Porque tudo isso está sendo registrado. Tudo isso está sendo usado. Tudo isso vai gerar frutos abundantes. E quando você olhar para trás, vai agradecer. Vai reconhecer que cada dor tinha razão de ser, que cada prova tinha propósito, que cada vale era necessário para alcançar o monte. E você vai declarar como José declarou: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Meus amados irmãos e irmãs, chegamos ao final desta palavra poderosa, que eu quero agradecer do fundo do meu coração a cada um de vocês que permaneceu até aqui. Sua permanência já é um sinal de que o Espírito Santo tocou profundamente em sua alma. Eu oro para que esta mensagem tenha trazido clareza ao que você sentia, mas não compreendia, que tenha dado nome às dores que você carregava em silêncio. E mais do que isso, que tenha confirmado em seu espírito que você é um escolhido de Deus. Se esta palavra abençoou sua vida, eu te convido a se inscrever neste canal agora mesmo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber todas as mensagens que Deus tem preparado para fortalecer sua caminhada. Deixe seu like neste vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Escreva nos comentários: eu sou um escolhido de Deus, para que sua declaração de fé ressoe no mundo espiritual. E não se esqueça de adquirir nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Esse material vai transformar sua vida de oração e te levar a um novo nível de comunhão com o Pai. Continue assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na tela, porque Deus tem mais para te revelar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até a próxima mensagem.